conhecer um pouco mais da nossa igreja, da história da nossa igreja. Eu fico muito feliz de estar aqui com vocês. É um pedaço da nossa família, uma parte da nossa família quadrangular. Que Deus abençoe você. Eu quero que você saia daqui hoje carregando o orgulho de ser quadrangular. Amém? Placa de igreja não salva. Quem salva é Jesus. Mas você tem um sobrenome que indica que você é filho de alguém. Eu, por exemplo, tenho o sobrenome Oliveira, sou filha desse senhor simpático, tô brincando, desse homem, esse jovem aqui, ó, né? Porque eu tenho uma identidade. Então, muitas vezes, nós precisamos parar um pouquinho para pensar em qual é a nossa identidade. Placa de igreja não salva, mas você tem a identidade da igreja que você congrega, da igreja da qual você faz parte. Quem é quadrangular aqui, diga amém. Glória a Deus. Quadrangular é quadrangular, batista é batista, Assembleia de Deus é Assembleia de Deus, e todas as outras denominações, que todas têm a sua conduta, todas têm a sua doutrina, e nós temos a nossa. Para que a gente tenha uma identidade, para que você entenda quem é você. Você é filho do seu pai e da sua mãe. Você também é um membro quadrangular. Amém? E hoje nós vamos apresentar para vocês, através desse seminário, a doutrina quadrangular. Já ouviu falar? Que o pessoal, tem muita gente que fala assim, quadrangular é porta larga. Quadrangular entra qualquer um, graças a Deus, por isso que a gente está aqui. Porque entra qualquer um. Só que sai daqui homens e mulheres transformados pela palavra de Deus. Amém? Então, irmãos, nós vamos hoje conhecer cada doutrina. E vai ser muito dinâmico, muito rápido. Você precisa prestar atenção, porque vai ser forte em nome de Jesus. A Igreja do Evangelho Quadrangular, ela tem uma identidade, ela tem algumas características que eu vou falar sobre elas. Mas, por exemplo, por que a gente chega aqui e fala, paz seja convosco? Porque esse é o cumprimento oficial da Igreja Quadrangular. Existe graça e paz, paz do Senhor, esses todos são corretos, mas a Igreja Quadrangular tem a sua linguagem. Paz seja convosco. Repete comigo. Paz seja convosco. Isso convosco é quando é mais de uma pessoa. Quando é só uma pessoa, paz seja contigo. Ou então, paz. Ah, que maravilha! Ela ainda simplifica a vida da gente. Quando a gente cumprimenta uma igreja, paz seja convosco. Quando a gente cumprimenta um ao outro, paz seja contigo, né? Então, a gente tem uma identidade, uma linguagem. Então, irmãos, eu quero aqui trazer para vocês a primeira doutrina, que é a doutrina Jesus salva. Repete comigo, Jesus salva. Irmãos, a Bíblia apresenta Jesus como Salvador, e essa é a primeira doutrina da Igreja Quadrangular. É uma doutrina que apresenta Jesus como um homem, Jesus Salvador, homem. E o rosto dessa doutrina é o rosto do homem. O evangelho que apresenta Jesus como Salvador é o evangelho de Lucas, onde Jesus é apresentado como filho do homem. Repete comigo, Jesus, filho do homem. A cor é a nossa cor vermelha. Ali em cima tem os símbolos ali, ó. A cor vermelha e o símbolo é a cruz de Cristo, porque lá na cruz ele garantiu a nossa salvação. Amém? A salvação é por meio da fé, ela é de graça. Por que a gente trabalha na obra de Deus? Porque nós precisamos desenvolver a nossa salvação e porque precisamos levar essa palavra para outras pessoas. E qual é o versículo-chave dessa doutrina? Vamos abrir o livro de João, Evangelho de João, capítulo 3, versículo 16. Amém? João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém? Através da salvação do Senhor, através da cruz do Calvário, Jesus, como o homem que salvou a humanidade, trouxe salvação, trouxe restauração na minha vida e na sua vida, em nome de Jesus. Quem é salvo, diga amém. Aleluia! O maior presente de Deus aos homens perdidos é a salvação. E todos nós carecemos da misericórdia de Deus, todos nós carecemos
da glória, da graça de Deus sobre as nossas vidas, porque a salvação, ela vem por meio da fé. Isso não vem de nós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Agora, como a gente pode receber um tesouro tão maravilhoso e ficar só guardado para a gente? Não tem como. Nós precisamos levar essa salvação para as outras pessoas. E isso é a ideia do Evangelho. O Evangelho quadrangular. Amém? Primeira doutrina, Jesus salva. Irmãos, Jesus entrou na minha vida há mais de 30 anos atrás, há 31 anos atrás exatamente, quando ele chegou lá na minha casa. O casamento dos meus pais estava falido, a nossa família estava destruída. Eu tinha 5 anos de idade e a única coisa que eu pedia para Deus é que meu pai e minha mãe ficassem juntos, para que Deus restaurasse a nossa família. Irmãos, Jesus não entrou lá em casa descendo do céu, pulando a janela, eu morava num apartamento. Ele não invadiu nossa casa entrando pela janela ou subindo as escadas Era uma escada, né, que podia subir. Ele não subiu a escada do apartamento, do prédio, bateu na porta e falou: Domingos, Neuza, Fernanda, cheguei para salvar vocês. Não. Ele chegou através de uma mulher chamada Cláudia e através de uma família que morava ao lado da nossa casa. Por isso nós precisamos levar a palavra para outras pessoas. Se você de alguma forma é abençoado pelo ministério do pastor Domingos, você é fruto de um dia uma mulher que chegou lá na minha casa e apresentou Jesus para minha mãe. Isso é forte, irmãos. Você faz parte da história dela, você nem conhece. Você faz parte da história do seu Efigênio, que já morreu. Ele morreu em 2008. Morreu em 2008, mas levou a salvação para dentro da minha casa. Você faz parte do ministério dele, como filho de Deus, que levou a salvação para outras pessoas. Quando ele levou a salvação lá para minha família, era para ele ser salvo? Não, ele já era salvo. A salvação é pela graça. Mas, quando nós passamos a ser salvos, nós precisamos levar essa salvação para outras pessoas. Como que a gente recebe uma riqueza e um tesouro e guarda só para a gente? Sendo que quanto mais você entrega, mais você recebe. É um tesouro que você, ao dividir, você não perde, você multiplica. Amém? Esse é o amor de Deus para as nossas vidas. Então, o evangelho quadrangular é um evangelho completo. E ele contempla o corpo, a alma e o espírito. A alma vai ser salva, já é salva em nome de Jesus. Jesus lá na cruz do Calvário, ele garantiu a salvação para a sua vida, garantiu a salvação para a sua história, ele mudou a sua vida, a minha vida lá na cruz do Calvário. Hoje nos cabe tomar posse dessa conquista. Amém? Então agora nós vamos assistir mais um vídeo e eu volto com